Vamos falar um pouquinho sobre produção, geração de imagens por um sistema óptico. O que é um sistema óptico? Pode ser um espelho plano, um espelho esférico, uma lente, 3 lentes, 7 lentes, não importa. É um conjunto de dispositivos. De forma que nós vamos não especificar o que é um sistema óptico. A utilidade de um sistema é, claro, associar a um objeto que está diante do sistema uma imagem. Sim, é a imagem daquele objeto. De forma que, usualmente, a gente está à procura de um instrumento, de um sistema óptico, por exemplo, para aumentar o tamanho de um objeto. Um microscópio, por exemplo. Ora, nós não vamos entrar em detalhes, né, a respeito de alguns sistemas. Hoje nós vamos falar dos sistemas mais simples dentre todos. É um objeto só, um dispositivo só. Um espelho plano e um espelho esférico. É disso que nós vamos falar hoje. De qualquer maneira, é importante a gente apresentar alguns conceitos aqui. Como é que nós estudamos a imagem de um objeto qualquer? Ora, um objeto é, em última análise, constituído de pontos. Então, nós analisamos um ponto. É claro que, em princípio, para eu analisar a imagem do objeto como um todo, eu teria que analisar infinitos pontos. Ora, em geral, a gente considera apenas 2 ou 3 pontos, é o que a gente vai fazer hoje, né? De qualquer maneira, qual é a função de um sistema óptico? Se eu tenho aqui um ponto P, agora estou falando de um ponto P. Vamos ser bastante precisos em relação a isso. Na óptica, é usual a gente utilizar um referencial, um sistema de 3 eixos, né? Esse aqui, por exemplo, pode ser o eixo X, esse aqui o eixo Z, e esse outro eixo, por exemplo, o eixo Y. De forma que um ponto P é caracterizado pelas suas coordenadas x, y e z. Ora, um sistema óptico, e agora nós vamos falar de um sistema óptico ideal. Ele faz o seguinte: um ponto qualquer se torna fonte de raios luminosos. Os raios luminosos incidem sobre o sistema óptico. Ora, o que acontece? Bom, a gente precisa analisar cada sistema independentemente ou separadamente. Mas para a gente, no momento, não importa o que acontece aqui, né? Esse raio luminoso pode perseguir aqui um caminho qualquer no sistema óptico, esse outro pode perseguir um outro caminho qualquer. O fato é que o que interessa para a gente, né, é saber se esse sistema óptico, que é o sistema óptico ideal, para cada ponto P, esses raios que vão em direções diferentes produzem um ponto imagem apenas um e apenas um
ponto imagem. Então, esses raios saíram em direções diferentes, né? Mas o que interessa para a gente é se este ponto P produz um e apenas um ponto imagem. São os mesmos raios que incidiram no instrumento, agora chegam todos eles a um ponto P'. Esse ponto P', claro, ele tem coordenadas P', tem coordenadas X', Y' e Z'. De forma que um sistema óptico ideal, ele conjuga a um ponto objeto, e apenas um ponto imagem. Este ponto aqui, se esse aqui é o ponto objeto, esse aqui é o ponto imagem. Um sistema óptico que conjuga um ponto objeto, e apenas um ponto imagem, é um sistema óptico denominado estigmático. Então, um sistema estigmático, ele é um sistema perfeito, porque eu considero uma região do espaço e para cada ponto pertencente àquela região do espaço, ele vai produzir um ponto do espaço imagem. Se o sistema óptico não exibir esta propriedade, ele exibe aberrações. Uma aberração é quando o sistema é astigmático. Ele não é estigmático. De forma que, em princípio, um dos defeitos, né, é produzir imagens borradas, porque ele não consegue conjugar a um ponto e apenas um ponto imagem. Estou falando aqui de aberrações. Existem outras aberrações, a aberração cromática, né, por conta da dispersão da luz, né, de um sistema óptico. Mas nós vamos falar aqui só dos sistemas ópticos ditos perfeitos, né? Ora, em se tratando de um sistema óptico perfeito, nós agora vamos falar de uma classificação das imagens que são produzidas, né? Nós dizemos que a imagem produzida por um sistema óptico qualquer é uma imagem real quando a imagem é obtida a partir do encontro dos próprios raios. Então, neste caso, como os raios se movimentaram por várias regiões do espaço e depois os raios se encontraram neste ponto P', então, neste caso, nós dizemos que a imagem, né, é uma imagem real. O encontro dos próprios raios luminosos. Mas pode acontecer de que a imagem resulta da convergência do prolongamento dos raios luminosos, e não dos próprios raios luminosos.
Que situação seria esta? A situação onde eu produza uma imagem virtual Ora, neste caso, imaginemos que os raios emergentes que saem do sistema óptico, os raios emergentes saiam em várias direções, isso é perfeitamente possível, de forma que aqui está o sistema óptico, os raios estão saindo do sistema óptico e eles agora, não os raios, eles não convergem para um ponto, mas pode acontecer de que o prolongamento dos raios luminosos se encontram num determinado ponto. De forma que, neste caso, essa imagem é uma imagem que nós denominamos imagem virtual. Numa imagem real, nós temos o encontro dos raios luminosos. Eles se encontram num ponto. É claro que nós estamos falando aqui da imagem produzida por um ponto-objeto. Isso aqui é um ponto-imagem. De forma que nós temos, então, dois tipos de imagens. Imagens reais e imagens virtuais. Nós vamos dar exemplos de imagens reais e de imagens virtuais. Ora, uma imagem, ela pode estar invertida. Vamos começar pelo caso da imagem invertida. Muitas vezes isto acontece. Ora, vamos voltar ao nosso exemplo. Pode acontecer de que a imagem da vela não esteja direita. Bom, então podemos introduzir o conceito de imagem direita. O exemplo anterior era de uma imagem direita. Mas pode acontecer da imagem aparecer aqui invertida, de forma que temos então como classificar as imagens de imagem direita, quando tem a mesma orientação, mas pode acontecer também da imagem aparecer como sendo uma imagem invertida. E muitos instrumentos ópticos, sistemas ópticos, podem apresentar imagens invertidas. Claro que em muitos casos também temos uma imagem direita. Às vezes, a imagem é maior do que o objeto. Então, uma imagem pode ser aumentada. Ela pode ser também reduzida. Nós estamos falando aqui de tamanhos. Esse é um parâmetro importante. Por exemplo, num telescópio, o poder de magnificação, de quanto ele aumenta um objeto. Mas a imagem também pode ser reduzida, de forma que, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma imagem aumentada. Ela é invertida, mas ela é aumentada. De forma que essa questão também é importante. E muitas vezes nós queremos saber qual é o fator pelo qual a imagem é aumentada em relação ao tamanho do objeto. Nós poderíamos dar, então, o nome disso de poder de magnificação, no caso dos telescópios. A gente vai falar sobre isto depois. O que é relevante é que nós, formalmente, estamos interessados em, uma vez especificado a posição de um ponto-objeto, determinar a posição do ponto
imagem. E agora nós estamos falando de sistemas, né, estigmáticos, perfeitos. O tema envolvendo aberrações, esse é um outro tema complexo, difícil, e não é objeto desse curso falar sobre aberrações.